você a orar comigo pela palavra, né, e orar por esse momento. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de pregar a palavra. Pai, no nome de Jesus, eu declaro minha dependência de Ti. Mais uma vez te peço perdão pelos meus pecados. Peço que o Senhor me ajude na ministração dessa palavra. Prepara o coração dos meus irmãos, Deus, para que aquilo que o Senhor deseja venha de encontro a cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro, Pai, os nossos corações um solo fértil. E no nome de Jesus Cristo, peço ao Senhor, Deus, que a Tua mão venha sobre cada um de nós. Opera em nós, Pai. Opera em nós, Pai, aquilo que o Senhor deseja. Que o Senhor faça com que a Tua vontade seja feita sobre este lugar esta noite, Deus, em nome de Jesus Cristo. Assim eu oro e agradeço. Amém, amém, amém e amém. Glórias a Deus, gente. Aleluia. Que bom, né? Amados, eu estou aí ministrando, para quem está nos visitando hoje, eu estou trazendo umas palavras a respeito de uma batalha espiritual, sabe? Eu tento ficar sem o óculos, mas eu não consigo. Eu não consigo enxergar, gente. Eu tenho que pôr o óculos, mas eu não gosto do óculos. Daí eu tenho que pôr e tirar e fica naquela guerra, né? Então você vai me ver tirar e colocar várias vezes. Mas assim, a gente está falando sobre batalha espiritual, tá? Então, Deus colocou no meu coração esses tempos atrás, no início do mês passado, Deus começou a falar assim sobre armas de guerra, de saber lutar, de saber se posicionar diante, né, das batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E cara, são muitas batalhas, não são poucas, né? Quantas lutas nós enfrentamos, né, cara? Às vezes, né, a gente acorda já guerreando, né? Então você acorda e já tem alguém, sabe, que se posicionando contra você, né? E esse alguém não gosta de você e ele quer o teu mal, e ele quer te derrubar, quer te fazer escravo. Ó, tem um alarme. É o meu? Não. Já foi, aí, glória a Deus. E então assim, a gente está sempre nessa batalha, sabe, sempre lutando, sempre ali. Às vezes essa batalha é travada nas nossas mentes, né? Às vezes essa batalha é travada na nossa saúde, né? Às vezes essa batalha é travada assim nos nossos relacionamentos, né? Às vezes na nossa vida financeira, mas sempre tem uma batalha sendo travada. E a gente precisa saber lidar com ela, gente. Porque no começo do ano a gente começou a falar sobre perseverar, né? Permanecer na presença de Deus. E cara, todo mundo quer permanecer na presença de Deus, né? Eu acredito que vocês queiram, amém, queridos? Quem aqui quer ficar na presença de Deus? Amém, todos nós queremos. Mas cara, é difícil. E às vezes a gente faz umas coisas assim que parece que nos levam para mais longe de Deus, né? Aí tipo, quem aqui já nadou contra a correnteza? Cara, você nada e não sai do lugar, né? Você se esforça, tem hora que você cansa, você vai com a correnteza. E cara, é isso que a gente faz quando a gente não está na presença dele. A gente está nadando e não sai do lugar, pelo contrário, a gente está indo cada vez para mais longe. Então a gente precisa entender como trabalhar isso, como lutar. E assim, nós estamos inseridos num momento, queridos. Esse tempo que nós estamos vivendo, ele é dias de confusão espiritual. Então as pessoas estão confusas, as pessoas têm dúvidas, as pessoas têm receios, têm medo, né? Tem, sabe, desânimo, tristeza, né? E muitas vozes elas falam em nome de Deus, mas nem todas vêm do Espírito de Deus. Muitas pessoas elas se apresentam falando em nome de Deus, mas nem todas são a voz do Espírito falando a nós. Então assim, queridos, por isso nós precisamos entender como que o nosso inimigo trabalha, como que ele luta, né? Como que ele, quais são as estratégias de Satanás sobre as nossas vidas. E amados, é de uma forma sutil, tão sutil assim, ele vem chegando, sabe, vem se aproximando, né? De repente já está abraçando, de repente já está junto com a gente, já chama a gente de brother e a gente responde, e quando você vê, cara, você já está assim se relacionando com ele e não mais com Deus. E isso é muito forte, sabe? Então a gente precisa entender, gente, que existe, sabe, uma influência espiritual. Nós estamos falando muito disso. Nós começamos esses cultos dessa série Armas de Guerra falando sobre a influência que existe, sabe, esse sistema babilônico, né? Eu estou usando até o livro de Daniel para poder embasar isso, mas existe um sistema, né, que está sendo construído ou já foi construído, e ele,
cara, tá, né, louco para nos fazer cativo, louco para nos colocar num lugar onde nós vamos nos achar livres estando presos, né? Onde a gente acha que nós somos livres, mas na realidade nós somos cativos, nós somos escravos. E assim, gente, Daniel, mesmo em tempos difíceis, e neste momento, nessa passagem que a gente vai estar falando, ele já estava assim, sabe, numa idade avançada. Então assim, Daniel, ele foi levado cativo à Babilônia, ele era jovem, né? Nós não temos a precisão da idade dele, mas deduzimos que era em torno lá dos 16 anos, nessa faixa de idade assim. E ainda jovem, cara, e ele se posicionou de uma forma, né, valente, eu diria, diante do sistema corrupto que ele estava inserido, né? E cara, ele se manteve, ele passou por esse processo quando Nabucodonosor era o rei da Babilônia, depois quando o filho de Nabucodonosor herdou o reino, né? E depois quando Dário veio, né, e assumiu o controle sobre a Babilônia. Então assim, cara, várias mudanças ele teve que enfrentar, ele teve que passar. Então a gente vê assim que ele continuou sensível à voz de Deus. Os anos passaram e ele ainda continuava sensível à voz de Deus. Sabe, cara, às vezes a gente começa muito bem essa caminhada, mas ao longo do processo a gente enfraquece. A gente se torna assim, sabe, nós nos tornamos vulneráveis à influência de Satanás sobre as nossas vidas. E a gente acaba cedendo, a gente acaba, sabe, nos corrompendo muitas vezes. Mas aqui a gente tem um exemplo de um homem que permaneceu, ele lutou, ele entendeu que não bastava apenas orar. E assim, gente, isso é importante eu e você entender. Às vezes nós acreditamos que apenas fazer algo, né, um rito, né, fazer um ritual é o suficiente. Queridos, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. É importante vir à igreja, sim ou não? Sim. É importante congregar, sim ou não? Sim, a palavra diz que sim. E, cara, eu acredito que porque assim, cara, desde que eu me converti, eu congrego sempre. E isso dali me fortalece. Mas só fazer isso é suficiente? Não é. Se eu só for um cara que vem ao culto, cara, e não levo este culto para dentro da minha casa, para dentro do meu trabalho, eu me torno uma pessoa totalmente vulnerável à influência que eu recebo todos os dias. Então assim, Daniel, ele entendeu que não bastava apenas orar, era preciso discernir a batalha espiritual do momento. E é isso que a gente precisa entender. Eu tenho que entender qual que é a batalha que eu estou enfrentando neste momento, né? Cara, quem aqui já foi no médico, às vezes tossindo, e o médico receitou um remédio para você, para tosse, e você não melhorou? Você continuou tossindo, e piorando, e piorando, e piorando. E depois, quando você tem que voltar no médico, o outro médico que chega, vem te examinar e manda você fazer outro exame. Aí você vai fazer outro exame e você descobre que você tem sinusite, você tem bronquite, você tem isso, tem aquilo, um monte de coisa que termina com it, né? Aí, cara, ele te receita mais um monte de remédio. Você fala, pô, mas já tomei um monte de remédio. Aí o que acontece? Você gastou dinheiro na primeira vez que você foi no médico, né, para comprar um monte de remédio, porque os remédios são caros, e você passou por aquele processo, ficou dias ruins e não melhorou no outro processo. Você tem que gastar mais um monte de dinheiro para tomar mais um monte de remédio, para ver daí se você fica bem, né? E às vezes, gente, quando a gente não tem discernimento da batalha que nós estamos enfrentando, a gente fica nesses processos de nunca melhorar, de nunca passar. A gente luta e nunca rompe, nunca acontece. Por quê, queridos? Porque a gente não discerniu o que está acontecendo. A gente não sabe por que estamos vivendo determinadas batalhas. E é esse ponto, sabe, que a gente tem que entender. Então hoje, como no tempo de Daniel, cara, a gente tem uma influência espiritual, né? Quem aqui já ouviu falar do espírito do anticristo? Quem já ouviu falar sobre isso, né? Pastor, eu não acredito nisso. Cara, não tem problema, eu vou ministrar do mesmo jeito, né? Mas eu gostaria que você desse, sabe, um pouquinho de atenção no que eu vou falar, porque é importante, gente. Então, 1 João, capítulo 4, versículo 3, diz assim: e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então assim, a gente está falando lá
do Novo Testamento, em 1 João, capítulo 4, versículo 3, ele já está dizendo que existe um espírito que é conhecido como espírito de anticristo, e ele está falando assim, ele já está presente. Ele já está presente. Aí, queridos, a gente tem que entender algo assim. Quem lembra que a gente falou sobre um espírito semana passada, o espírito de apostasia? Lembram disso? Lembram disso, sim ou não? Então, assim, gente, os dois trabalham juntos. Então é como se um fosse abrir o caminho e o outro viesse completar a obra. É assim que funciona. É como que às vezes, cara, você precisa preparar uma obra assim, então vem um, né, faz uma base e o outro vem e ergue um prédio. Então esse espírito ele trabalha assim. E Daniel, queridos, ele percebeu que a Babilônia ela havia mudado. Agora o Império Medo-Persa estava no controle. E mesmo assim ele buscou em oração discernimento para enfrentar essa nova fase. Como que eu e você podemos entender isso, queridos? Primeiro, queridos, dobrando o nosso joelho e perguntando para Deus: Pai, me ajuda a discernir o momento que eu estou vivendo. Me ajuda a discernir a batalha que eu estou inserido. Me ajuda a compreender o que está acontecendo. Porque às vezes, queridos, você está orando, cara, e parece que não rompe, não acontece nada. Então você começa a pedir para Deus: Pai, me ajuda a entender, me ajuda a compreender por que eu estou no lugar que eu estou, por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo, aonde que isto aconteceu, de que maneira que isso aconteceu, porque às vezes, queridos, você só precisa voltar para trás e voltar naquele lugar onde o machado caiu, pedir perdão para Deus, levantar esse machado e caminhar de volta. São coisas que acontecem e a gente precisa compreender. Então, assim, vocês, volta e meia, vocês ouvem eu falando assim, sabe, de, poxa, eu erro, né? Eu já errei várias vezes, eu já pedi perdão várias vezes, muitas vezes cheguei aqui nessa igreja assim, querido, sem ter nada para oferecer, mas eu venho diante de Deus e falo para Deus assim: Pai, me perdoa, porque eu não sei o que dar, não sei o que fazer, não sei, me mostra qual é o passo que eu tenho que dar. E Deus me mostra, às vezes, ó, filho, você falhou ali, ó. Filho, você errou lá naquela outra parte, você não corrigiu aquilo ali, coisas que Deus já tinha mandado eu fazer, eu não fiz, coisas que eu já tinha que ter acertado, não acertei. Então Deus me dá a oportunidade de voltar e corrigir. E queridos, quando a gente ora, a gente pede discernimento para Deus, Deus nos dá as ferramentas que a gente precisa para enfrentar a fase que nós estamos lutando, que nós estamos passando. Daniel 9:2, ele diz: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Pastor, o que isso tem a ver com o que você está falando? Tem tudo a ver, queridos. Porque pense comigo, Daniel estava onde? No exílio, amém, queridos? Ele estava no exílio. E, cara, ele já tinha passado por 2 reinados, né, de Nabucodonosor e do filho dele. Ele já tinha enfrentado 2 momentos ali de luta, né, de perseguição, e com o próprio Dário ele já tinha enfrentado um momento da cova dos leões. Vocês já ouviram falar de Daniel na cova dos leões, sim ou não? Então, queridos, ele já tinha passado por isso, e daí de repente ele vai orar para entender. Poxa, cara, por que a gente ainda continua vivendo isso? É que, cara, pense assim, Daniel chega diante de Deus e fala assim: Senhor, nós somos povo prometido, nós somos herança do Senhor, nós temos promessas sobre as nossas vidas, por que nós estamos no cativeiro? É como se ele perguntasse isso para Deus. É como que se você chegasse para Deus hoje e falasse assim: Deus, eu tenho uma promessa sobre a minha vida, por que eu não estou vivendo? Senhor, eu tenho um chamado, por que não está acontecendo? Senhor, o Senhor falou isso para mim, falou aquilo, falou aquele outro. Um dia veio uma senhora, falou isso para mim. Um dia veio um pastor, entregou essa palavra para mim, e eu acreditei, por que eu não estou vivendo? Então Daniel chega aqui e ele fala assim: no primeiro ano do seu reinado, ele está falando Daniel, eu entendi como? Pelos livros. Então o que ele está falando? Que ele foi orar e foi ler a palavra, e através da oração e da leitura da palavra ele discerniu o momento que ele estava vivendo, o tempo que ele estava inserido e o que ele precisava fazer. Então ele entendeu que o tempo do cativeiro estava chegando ao fim. Queridos, preste atenção em algo que eu quero liberar sobre a sua vida, queridos. O tempo de cativeiro está chegando ao fim, amém, queridos? Ele está chegando ao fim. Então aqueles momentos de batalhas intensas, aqueles momentos, queridos, de você tomar soco de todo quanto é lado, que ele está acabando, está chegando ao fim. A Bíblia fala que o choro ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, queridos, a gente já está naquele processo do amanhecer.
A gente já entrou neste lugar, queridos, aonde? A meia-noite já passou, as 3 horas da madrugada também já passou, queridos, está chegando às 6 horas da manhã. Então agora é o momento da alegria do Senhor vir sobre nós, é o momento da alegria de Deus estar sobre a minha casa, estar sobre a minha família, estar sobre a minha igreja, e eu libero essa palavra sobre a sua vida, amém, queridos? Eu não sei como que está o teu dia a dia, eu não sei como que está a tua casa, queridos, se é guerra, se é batalha, mas em nome de Jesus Cristo, queridos, assim como Deus trouxe discernimento a Daniel, queridos, eu declaro sobre a sua vida essa palavra, está chegando ao fim, está chegando ao fim. Então, queridos, aguenta mais um pouquinho, segura as pontas mais um pouquinho, se mantém mais um pouquinho. Então, mesmo vivendo num país pagão, ele não se deixou influenciar, ele continuou firme na palavra de Deus. Queridos, Daniel estava firme na palavra de Deus, ele se manteve firme. O espírito de apostasia faz as pessoas esquecerem da Bíblia, irmãos. Por que eles trabalham junto? Porque o espírito de apostasia, ele vem de uma maneira sobre a vida das pessoas, aonde a pessoa perde a motivação de ler, perde a empolgação de ler, o interesse de ler, o desejo de orar, o desejo de estar, de congregar. O espírito de apostasia faz isso, queridos. Sabe, de repente você é super empolgado, você está a milhão, você está, nossa, vamos para cima, vamos aí, cara, e poxa, e de repente isso acaba, desacelera. Por quê, queridos? Porque nós estamos debaixo de um ataque, de uma influência, e você pode lutar contra ela, ou você pode se deixar levar por essa influência. E infelizmente, muitas pessoas se deixam levar sobre essa influência, aonde o espírito de apostasia, ele vem e coloca sobre nós esse peso. Então assim, ele faz as pessoas esquecerem da Bíblia, ele leva os cristãos a deixarem de lado as escrituras e buscarem respostas em sentimentos, em tradições humanas, em modas espirituais. Tem um monte de gente buscando resposta em modinha, querido, e não é na modinha que nós achamos as respostas de Deus, é na palavra de Deus, é lendo a palavra, é orando, é dobrando o joelho, sabe, é se colocando diante do Senhor, né? Não é assim, Senhor fala comigo, cara, não é assim. É quando você para, Senhor, fala comigo. Você começa a orar, você começa a se entregar, você começa a buscar e você começa a meditar na palavra dele. Não é unidunité. Não é assim, queridos. Não é eu vou tirar um versículo da caixinha e Deus falou comigo. Queridos, não que Deus não fale, por favor, não me interprete assim. Mas, queridos, não é assim que eu posso fazer. Eu não posso depender disso. Eu preciso ser constante nessa palavra aqui. Eu preciso ser, cara, tipo, sabe, devorador da palavra. Eu tenho que estar ali, ó, tipo, sabe, mastigando isso diariamente. Porque se tem uma coisa que vai te sustentar, irmão, de pé, é a palavra de Deus. Sabe, não é o quanto tempo você gasta, às vezes, ali, querido, servindo a igreja. Não é isso que te sustenta de pé, mas é o quanto tempo você investe na palavra de Deus. Porque se você está firme nessa palavra, queridos, o teu tempo é para Deus. As tuas adorações são para Deus, a tua comunhão é com Deus, mas é com quanto tempo você gasta aqui, ó. É isso que vai tipo criar uma base, uma estrutura. Então assim, queridos, o espírito de apostasia, ele trabalha dessa maneira para te afastar da palavra. Quanto mais longe você estiver da palavra, queridos, mais bem sucedido ele é na sua vida. Então, queridos, se você não tem o costume de abrir a Bíblia, eu te convido a desenvolver isso. Se você não tem o costume de ouvir a palavra de Deus, eu te convido a fazer isso. Sabe, que você, tipo, crie o hábito de estar na presença de Deus. Crie o hábito de buscar, de congregar, de vir aqui ouvir uma palavra. Porque essa palavra, queridos, é como que se fosse um alimento para você sair durante a tua semana e lutar. E lutar, se encher. Sabe, então você está se carregando. É como se você carregasse enchesse o teu tanque. Você está permitindo o teu tanque ser cheio, né? E cara, e você luta diariamente. Amados, posso fazer uma pergunta para você? Quem aqui já sentiu sono na palavra de Deus? Seja sincero. Não dá vontade de dormir? Dá, gente. Eu já senti sono. Às vezes eu estou sentado ali assim, estou lá em Curitiba, o pastor está falando, quando eu vejo assim, acontece. Mas o que eu tenho que fazer? Opa, não vou perder. Porque, cara, outras coisas eu consigo lutar e ficar de pé e permanecer de pé. Mas assim, nesse momento da palavra é onde eu me acomodo. É onde eu relaxo, eu vou descansando. Só que é nessa hora, queridos, que você é roubado. Nessa hora que você perde algo. Então assim, lute.
Isto é lutar, gente. Isto é lutar. Ninguém está anulando o fato de a gente não ter o cansaço. Nós temos, irmãos, nós temos. Sabe, você vai estar cansado, você trabalha a semana inteira, sabe, às vezes é cansativo, puxado, sabe, é estressante, você chega aqui, cara, é esgotado muitas vezes. Mas, mano, venha. E entre dormir na igreja e dormir em casa, durma aqui, tá bom? Venha dormir aqui, não tem problema. De vez em quando você dá uma acordada assim, poxa, recebeu uma palavra, já era. Entendeu? Não tem problema, gente. Mas assim, lute para isso, para que você possa receber isso, para que você possa se alimentar disso, né? Então assim, gente, esse espírito ele funciona como um anestésico espiritual. Tipo, é como se você tomasse uma anestesia ali, assim você vai relaxando, deixando as pessoas muitas vezes insensíveis a Deus, distraídas, desconectadas da profecia bíblica, como se a palavra de Deus não fosse importante. Sabe, é assim que funciona, queridos. A gente vai desconectando e aquilo ali já perde a importância ou o peso que tinha. No momento teve tanto peso, mas em outro momento já não tem mais. Mas eu tenho que lutar para que isso continue sendo importante para mim. Queridos, é igual um relacionamento. Um casamento é assim, queridos. Você vai se apaixonar. E quando você está apaixonado, é tudo top. Sim ou não? É tudo top. Aí depois passa a paixão, né? Daí o que fica? Né? Fica, ui, que medo. Você olha para o lado e fala, Jesus, né? Mas, cara, é nessas horas que você vai desenvolver amor. Você vai desenvolver amor. Só que você vai ter que lutar, irmão, irmã, você vai ter que lutar para amar essa pessoa todos os dias. Porque não vai ser fácil. Ou você acha que vai ser molezinha? Nossa, mas no começo ele me trazia flores. Agora só me traz espinhos, né? É assim? É, cara, no começo é tudo bonitinho, leva para jantar fora, né? Se produz, se veste, né? E depois disso passa. Aí passa um tempo e fala assim, não está gostando? Né? Aí já começa a criar problemas, situações. Mas, cara, a gente precisa se esforçar para se apaixonar todos os dias. Sabe, já pensou você se apaixonar por sua esposa todos os dias? Pelo seu marido todos os dias? Eu nem mais tenho tempo para isso. Deveria ter, querido. Deveria ter. Porque se você quer um casamento saudável, se você quer um relacionamento saudável, você vai precisar se apaixonar por aquela pessoa que está do teu lado todos os dias. Todos os dias. Fazer coisas, queridos, que você fazia quando você era, né? Quando estava começando, novinho, né? As aventuras. E, cara, assim é Deus, gente, é o nosso relacionamento com Deus. Se você não fizer um esforço para se apaixonar por Deus todos os dias, queridos, você vai esfriar o teu relacionamento com o Senhor. E daí vira aquele negócio assim, essa aí, esse aí, entendeu? Aquela mulher, aquele homem, deixa de ser o meu amor. Ele esquece. E assim, esse relacionamento com Deus é a mesma coisa. Então, queridos, esse espírito de apostasia, ele vai fazendo isso, ele vai deixando você, vai fazendo você se acomodar. Você vai se colocando num lugar assim, onde, amanhã eu faço, depois eu leio, amanhã eu oro, semana que vem eu vou, né? Nem é tão importante, eu tenho outra coisa. E você vai vendo assim, queridos, que o teu relacionamento com Deus fica em segundo plano. O teu tempo com Deus fica em segundo plano. Isso é frutos, né, é resultado da influência de um espírito chamado espírito de apostasia. E eu tenho que orar para Deus. Pai, me perdoa. Me perdoa por ter me tornado apóstata. Me perdoa por ter caído nessa cilada. Me perdoa porque eu entrei neste lugar. Me perdoa porque eu me permiti ser influenciado por isso. Me perdoa. E, queridos, isso é uma luta, é uma batalha. Por isso que a gente está falando de armas de guerra. Porque se você não lutar, não batalhar, queridos, o diabo vence. E o propósito do diabo, queridos, não é nem te tirar da igreja. É que você seja um apóstata dentro da igreja. Então, queridos, eu tenho que trabalhar para não ser. Porque, cara, muitas vezes eu sou tipo aqueles caras de ritual. Estou ali, estou fazendo e tal, mas não é o que Deus quer. Deus quer comunhão com você. Deus quer relacionamento contigo, quer intimidade contigo. Ele quer trocar ideia com você. Ele quer acordar contigo. Ele quer falar contigo de manhã cedo, na hora do almoço, à noite, antes de dormir. O tempo todo. Ele quer estar junto contigo nos teus momentos de prazer, ali, naqueles momentos que é alegre para você.
sabe? Não é tipo, oh, Deus, fica aí que agora eu vou curtir. Não é, gente, eu vou levar Deus junto. Agora, tipo, você tem que ver se Deus pode entrar em determinados lugares. Se Ele vai conseguir entrar com você ali. Então, queridos, eu preciso trabalhar isso. E daí o que acontece? O espírito de apostasia, então, ele prepara um terreno. E esse terreno é para quem? Para esse espírito do anticristo. Queridos, Daniel era um homem de oração e discernimento. E ele recebeu do Senhor uma revelação que ia além do seu tempo. Então, ele entendeu que não estava apenas diante de mais uma batalha espiritual comum. Havia um novo inimigo se levantando, o espírito de anticristo. Então, esse espírito, ele não se apresenta com aparência assustadora. Nossa, é um monstro. Né? Cara, não, cara, pelo contrário. Sabe, ele se infiltra no meio do povo de Deus e se disfarça com uma aparência de piedade. E engana até os mais sinceros, se esses não estiverem firmados, queridos, na palavra e na intimidade do Senhor. Então, se você não estiver firmado na palavra, queridos, você se deixa levar, você vai se deixar enganar. Você vai se confundir. Você vai ouvir a palavra e vai ouvir coisas bonitas, você vai falar, nossa, de Deus isso. E não necessariamente vai ser. E a Bíblia está falando, queridos, desses dias, e esses dias eles estão tão presentes. Nesse tempo, quem viu que os Estados Unidos entrou na guerra? Posso falar para vocês? Daqui a um pouquinho a Rússia está também. A Rússia entrar, daí de repente vem a França e a Inglaterra. Porque eles são aliados dos Estados Unidos e Israel. Aí de repente, queridos, sabe o que vai acontecer? A Coreia do Norte vai entrar, a China vai entrar também. Aí a gente está na Terceira Guerra Mundial. Aí, queridos, você vai ver assim, cara, coisas acontecendo que você falava assim, Jesus, não era para estar acontecendo isso. Mas vai acontecer porque a palavra de Deus diz que vai acontecer. E, cara, eu e você precisamos do quê? Precisamos estar preparados para esse tempo. Preparados para esse dia. Preparados para o dia, queridos, onde o anticristo vai se levantar. Preparados para não sermos confundidos, para não sermos enganados, para não sermos manipulados, para não sermos, queridos, sabe, influenciados por esse espírito maldito. E assim, gente, Daniel 9:27 diz assim, ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Olha, cara, Daniel está falando isso há anos atrás. Então, assim, neste versículo, Daniel revela um tempo futuro onde um líder fará alianças, mas logo trairá esta confiança. Então vocês vão ver assim algo se levantar, nossa, é o salvador da pátria. E de repente, cara, você vai ver esse cara quebrando alianças. Você vai ver essa pessoa se posicionando contra aquilo que você achava que ele iria fazer. Contra aquilo que você achava que ele precisaria fazer. Então assim, ele interromperá a adoração verdadeira e trará uma abominação que resultará em juízo. Então, queridos, chegará o dia aonde você não vai poder vir à igreja. Então aproveite e vir à igreja enquanto você pode. Porque vai chegar o dia que você não vai mais poder vir à igreja. Você não vai mais poder se reunir nos templos. E, cara, se você se reunir nas casas, você será perseguido. Porque a Bíblia fala sobre isso. Agora eu tenho que estar preparado para esse dia, queridos. Eu preciso estar preparado para esse dia. Porque assim, mesmo que tudo isso aconteça, queridos, eu preciso ser como Daniel, não me corromper diante dessa circunstância. Não me corromper diante dessa situação. Pastor, essa palavra me dá medo. Não tenha medo, queridos, porque se você está com Deus, você não precisa ter, amém? Se Deus é o teu alicerce, queridos, não se preocupe com isso não, né? Você vai chegar naquele dia dançando, glorificando a Deus, falando glória, 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 aleluia. Falando, tá indo para onde? Tô indo para o céu, né? Então, cara, essa é a alegria. E tudo que você está construindo aqui hoje, queridos, não é para hoje. É para uma vida eterna. Só que essa vida eterna, queridos, ou é com Deus ou é com o diabo. Aí você define, você decide. Porque todas as escolhas que você faz nesse tempo, queridos, você está construindo essa tua vida eterna. Porque todos nós teremos ela, né? Ou com Deus ou com Satanás. Então assim, a gente precisa, pastor, eu não acredito nisso. Eu acho que você deveria se preocupar com isso. Deveria se acreditar, deveria pensar pelo menos, refletir sobre isso. Porque vai chegar o dia, queridos, e depois não vai dar muito para a gente falar assim, tem como voltar atrás? Tem como fazer de novo? Nesse tempo, ainda dá para fazer de novo. Nesses dias, você ainda pode fazer de novo.
você pode corrigir, você pode se arrumar, você pode se acertar, você pode voltar para Deus, você pode fazer de novo a tua aliança com o Senhor. Você pode, Deus te perdoa, queridos. Hoje Deus te perdoa por todos os pecados que um dia você cometeu, por estar distante dele, por qualquer coisa que você tenha feito até o dia de hoje, Deus te perdoa. Mas talvez, queridos, no amanhã você não possa mais. No amanhã não tenha mais tempo. Domingo passado eu falei assim para vocês, né? Quem estava no culto vai lembrar. A gente ora muito assim, né? 1000 cairão de um lado, 10.000 cairão de outro. Cara, eu fiquei martelando tanto isso na minha cabeça assim, cara, porque se desses 1000 que caírem de um lado for teu filho, tua esposa, teu marido, for teu irmão, tua irmã, e os 10.000 do outro lado, se for os teus vizinhos, teus amigos, aquela galera que você curte assim, aí você está de pé, mas só você, porque a tua família caiu. Você está de pé, mas só você, porque, cara, as pessoas que você amava caiu. Então, irmão, o que eu quero falar para você hoje é a oportunidade que você tem de pregar esse evangelho para aquelas pessoas que não estão ainda. Você chegar e falar assim, vamos falar sobre Jesus? Vamos conversar sobre Jesus? Vamos falar sobre nosso relacionamento com Deus? Vem cá, senta aqui um pouquinho. Eu não quero ouvir. Não, mas vem cá, deixa eu orar com você então. Porque é importante, queridos. E assim, às vezes o Senhor vai falar para mim e para você assim, poxa, por que você não falou para ele? Ele não queria ouvir. Mas você parou para falar, você se esforçou, você tentou? Não. Então acho que é bom a gente pensar nisso assim, cara. Então assim, queridos, esse personagem que a gente descreveu, ele representa o anticristo e a sua atuação ela é espiritual antes de ser política. A gente olha para um cara que vai se levantar politicamente. A gente está olhando para um cara que vai se levantar, líder de uma nação, né, e vai influenciar a política mundial. Mas antes dele influenciar a política mundial, queridos, essa influência ela é espiritual. Ela é muito forte e ele não começa como um perseguidor declarado. Primeiro ganha espaço com alianças, conquista corações com discursos de paz, distorce a adoração verdadeira, até que ele implanta a sua própria agenda contrária a Deus. Então depois que se inseriu, queridos, para tirar vai ser muito difícil. Então Jesus, muitos séculos depois, ele confirma que a profecia de Daniel não era apenas uma história. O próprio Senhor Jesus Cristo, queridos, muitos anos depois, muitos séculos depois, ele traz de novo a profecia de Daniel. Mateus 24, 15, 21, ele diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, ele estava falando do versículo que a gente acabou de ler, no lugar santo, e aí ele faz um parênteses, quem lê, entenda. O que ele está falando? Ei, você que está recebendo essa palavra, entenda o que está sendo dito. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Queridos, a palavra de Deus, e está lá no livro de Mateus, então assim, está nos evangelhos. Jesus Cristo já estava dizendo isso. Ele falou assim, ai, né? E esse ai quer dizer assim, ei, mano, se liga, toma cuidado, se cuida, porque ele fecha ali assim, ó, nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e jamais haverá. Ou seja, queridos, quando teve o dilúvio, não vai se comparar. Quando teve as perseguições de Roma, também não vai se comparar. Então, às vezes a gente olha para a história, né, do cristianismo, e a gente vê assim, como o povo cristão sofreu. A Bíblia está dizendo que isso não vai se comparar com o que virá, com o que vai acontecer. A Bíblia está dizendo, queridos, que jamais existiu algo dessa maneira e jamais existirá. Então será um momento único. Aqui Jesus então alerta que o espírito do anticristo ele se manifestará dentro de um lugar santo, ou seja, dentro do próprio ambiente religioso, dentro das próprias igrejas, queridos. Isso significa que a maior ameaça espiritual não virá do mundo abertamente contra Deus. Não será alguém lá que, tipo um revoltado lá que, não conhece Jesus e tal, se levanta como um inimigo dos cristãos. Não. Será um que estará dentro do ambiente cristão, do ambiente religioso. Então assim, gente,
ele levantará dentro da própria comunidade, né? E Jesus diz: quem lê, entenda, nos chamando a atenção para discernir o tempo e o espírito que age por trás das aparências. E por que a gente está falando tanto para você entender essa palavra aqui, queridos? Por que eu estou falando tanto? Mano, aprenda essa palavra, cara. Porque se tem algo que vai te garantir, se tem algo que vai te dar discernimento, se tem algo que vai te dar entendimento, querido, sobre isso, é a palavra de Deus. É você conhecer essa palavra de Deus. É você, sabe, cara, mastigar isso, assim, ter isso aqui, ó, sabe, muito, muito claro na sua mente. Porque assim, queridos, assim como eu estou aqui pregando uma palavra para você, você acredita em mim, você acredita que eu sou uma pessoa boa, você acredita que eu sou uma pessoa que está querendo levar você para os caminhos do Senhor, você poderia estar completamente enganado. Eu poderia ser uma pessoa com outras intenções, de não levar, manipular você a ponto de te colocar num lugar bem longe do Senhor. E como eu estou falando em nome de Deus, você nem iria se ligar, você nem iria entender. Não, nada a ver, aquele é o pastor, aquele é o pastor. Então, queridos, o que vai te dar discernimento disso aqui é você conhecer a palavra de Deus. Porque o pastor Marcelo um dia passa, né? A igreja um dia passa, mas aquilo que você tem plantado dentro do teu coração não, queridos. A palavra de Deus que está dentro de você não vai passar. Então assim, eu estou aqui te ensinando, queridos, a viver, a caminhar sem depender de um homem pregando uma palavra para você, sem depender de alguém aqui na frente estar falando algo para você. Você vem, sabe, a gente vai se reunir, a gente vai continuar congregando, porque isso faz parte da comunhão que Deus nos deu, né, da direção que Deus nos deu para nós estarmos em comunhão, estarmos em congregação. Mas assim, queridos, você não vai depender do pastor para você poder ter um relacionamento com Deus. Você não vai depender do louvor para você adorar a Deus. Você vai adorar nas tuas atitudes, na tua vida, no teu dia a dia. Se o pastor Marcelo um dia sai, sei lá, acontece qualquer coisa, o pastor Marcelo não está aqui, isso não vai parar você. Isso não vai mais impedir você, isso não vai impedir você de continuar a tua caminhada com Cristo. Por quê? Porque você aprendeu a buscar na palavra de Deus. Queridos, e eu libero essa palavra sobre a tua vida, queridos, que a tua dependência não é do pastor, tua dependência não é da igreja, tua dependência não é de um homem, tua dependência é da palavra de Deus. Amém, queridos? Quem pode aplaudir o Senhor por causa disso? Esse é o meu desejo, de que você seja dependente da palavra, dependente de um relacionamento de intimidade com Deus. Queridos, como age este espírito? Só para você entender, você ter discernimento disso. Primeiro, ele distorce a palavra. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 7 a 8, diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda, somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Pastor, eu não entendi nada. O que Paulo está dizendo aqui, queridos? Ele está dizendo que o espírito do anticristo já estava agindo naquela época de forma oculta e silenciosa, ou seja, o mal já opera nos bastidores, preparando o terreno para a manifestação da manifestação futura do anticristo. Então assim, já existe um agir que está acontecendo. E hoje nós vemos a palavra sendo relativizada. Queridos, isso não é bem assim. Sabe quando você ouve uma palavra, você, isso não é bem assim. Ou, isso era para aquele tempo, né? Mas, cara, a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus era para aquele tempo, é para hoje, isso era para amanhã. Ela não muda, eu não vou adaptar. E hoje a gente vê, cara, muita gente querendo mudar a palavra. A palavra tem que ser redigida. Ela tem que ser reescrita. Então, queridos, o espírito de anticristo, ele atua justamente distorcendo a palavra de Deus, preparando o povo para aceitar um falso evangelho. Então, queridos, se você vai, sabe, às vezes você vem e traz uma palavra assim, pô, o pastor pegou muito pesado na palavra. Queridos, glória a Deus que o pastor pegou pesado na palavra. Se está pesado, queridos, é porque está surtindo efeito, porque está incomodando a gente. Então a gente tem que dar glória a Deus e falar para Deus: Pai, obrigado pela palavra. Palavra de confronto, palavra veio pesada, palavra bateu forte, mas glória a Deus por essa palavra, porque essa palavra tem que mexer comigo, queridos. A palavra de Deus, queridos, ela tem que vir de encontro a mim, ela tem que me chacoalhar e, cara, e tem que me mostrar, queridos, aquilo que eu preciso mudar, aquilo que eu preciso acertar. Palavra que passa a mão na minha cabeça, queridos, provavelmente, queridos, é algo que está sendo distorcido.
Palavra que te traz aquela coisinha assim, ó, queridinho, tadinho. Cara, isso não é a palavra de Deus. Deus vai falar assim: ei, você está errado. Se corrija, se acerta, se arrependa, volta para o Senhor. Cara, a palavra de Deus vai fazer isso com você. Ele vai trazer esse tipo de confronto, esse tipo de direção. Para quê? Para que a gente possa se arrumar diante do Senhor. Outra maneira que ele age: enfraquece a minha intimidade com Deus. Então, primeiro, distorce a palavra. Segundo, enfraquece a minha intimidade com Deus. Um dos alvos do espírito do anticristo é enfraquecer essa intimidade entre o cristão e Deus. Ele faz isso espalhando a mentira de que essa intimidade é só para alguns poucos escolhidos. De que, cara, eu não posso viver ali talvez uma experiência que eu vi o irmão vivendo, né? Então, assim, sabe, como que se viver perto de Deus fosse algo impossível para a maioria das pessoas. Como que se eu olhasse: nossa, mas aquele pastor lá, aquele cara lá, meu Deus, é um ungido do Senhor. Mas, cara, aquele homem, ele é tão homem quanto você. Ele é tão natural quanto você. Sabe, ele não é melhor do que você porque ele é um pastor. Amados, eu não sou melhor do que você porque eu sou pastor. Pelo contrário, eu vou ser cobrado. Vou ser cobrado de uma forma mais incisiva ali, mais, sabe? Deus vai falar assim: ei, meu, você tinha responsabilidade disso, daquilo e não fez. Você tinha responsabilidade de fazer aquele outro e não fez. Então, assim, cara, isso é algo que eu tenho que refletir, tenho que pensar. Mas eu sou tão natural quanto vocês. E às vezes a gente olha para algo assim e fala: nossa, cara, meu Deus, poderoso, põe a mão na minha cabeça. Cara, não é assim que funciona. As pessoas, elas são usadas por Deus, sim, conforme ela se permite ser usada, a intimidade dela. Mas a intimidade que uma pessoa tem ali para viver uma experiência incrível com Deus, você também tem. Você também pode. A diferença é que talvez aquela pessoa, ela tenha mais tempo de relacionamento, de intimidade com Deus do que eu estou tendo. Aí sim, isso é o que difere. Mas não não o fato de talvez aquela pessoa ser diferenciada, ser escolhida. O cara que toca violão aqui em cima, pô, às vezes a gente olha: nossa, o cara é um ungido de Deus, olha como ele toca violão. E você, pô, só tem vontade de tocar violão e você só faz blém, blém, blém. Posso falar uma coisa para você? Comece a estudar o violão, que você vai ver que o teu blém, blém, blém vira adoração. Comece a se dedicar para o violão, para você ver como que daqui a um pouco você está adorando o Senhor tocando um violão. Fazendo algo incrível para Deus. Então, assim, cara, essa ideia, ela se manifesta em frases como: ninguém consegue viver uma vida santa. Cara, consegue, né? Outra: errar é humano, então não tem problema viver no pecado. Queridos, essa é outra mentira também. A gente erra, mas permanecer no pecado não é de Deus. A gente vai errar, né? Mas assim, se arrepender é algo de Deus. Identificar as nossas falhas e se converter a Deus, isso é algo de Deus, né? Agora, aceitar aquilo como uma normalidade, não. A vida é assim mesmo, deixa acontecer. Não, cara, isso não é coisa que vem do Senhor. Isso é coisa que esse espírito de anticristo começa a influenciar e colocar na nossa mente. A gente aceita, tipo, não dá nada, deixa rolar, né? Deixa acontecer. Então, assim, queridos, esses pensamentos, eles desencorajam a busca sincera por santidade, e empurram o cristão para uma fé superficial e sem compromisso. Uma fé sem compromisso, queridos, onde, tipo assim, é ralinho, entendeu? É tipo, sabe, é você ir na praia e, cara, não entrar na água, só pisar na areia. Mas Deus, ele te dá a oportunidade de você ir mais fundo com Ele, de você ter outro relacionamento com Ele, de você ir mais profundo. 2 João 1,7 diz: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. O que ele está dizendo assim? Que, não é verdade. Jesus alerta contra a mentira. João, ele está alertando aqui contra a mentira de que Jesus não veio em carne, negando que é possível o ser humano ter comunhão real, né, com Deus, que não é possível ter comunhão real com Deus. Então essa ideia ainda existe hoje, quando dizem que só alguns poucos podem ter intimidade com o Senhor. Só o pastor pode. Só o pastor pode ter uma revelação dos céus. Só o pastor pode, né, ter um download dos céus e entregar uma palavra para alguém, ou orar por alguém. Não, queridos, eu e você podemos fazer isso.
Quanto eu e você buscamos a Deus, nos fortalecemos nessa intimidade com Deus, queridos, nós vivemos essa experiência. Outra coisa que esse espírito faz, desvaloriza a comunhão. Então, um dos ataques do espírito do anticristo é contra a vida em comunidade. Queridos, o congregar, sabe, ele tenta nos convencer de que a fé pode ser vivida de forma isolada. E assim, queridos, sem a necessidade de estar na igreja, da comunhão com os irmãos, de uma cobertura espiritual, né? Hebreus 10, 25 diz assim: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Ele está dizendo assim: quanto mais se aproximar aquele dia, mais se aproxime da comunidade, mais esteja unido, mais esteja fortalecido, sabe, nesta comunhão com os irmãos. Por quê, queridos? Porque vai ser necessário. Você vai precisar disso. Tem uma hora, queridos, que você vai falar assim: para onde eu corro? Para onde eu vou? E você vai ter que ter esses contatos no teu celular ali. Mano, posso ir aí? Estou indo aí. Então esse versículo ele nos lembra da importância de permanecer unidos, gente, especialmente à medida que o fim se aproxima. E, queridos, a gente tem comunhão com várias pessoas, unidade com várias pessoas. Às vezes a gente se sente muito bem com uma galera de gente, sabe, e a gente não se sente bem, sabe, em comunhão, né, com os irmãos, com os cristãos. Mas a gente tem que trabalhar isso em nós, porque nós precisamos dessa comunhão também, sabe. Não é que eu vou, deixar talvez o meu amigo lá de longe, assim: ô amigo, beleza, glória a Deus pela sua vida, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Mas eu preciso fortalecer, cara. Mano, tem uma parada assim que eu aprendi quando eu me converti: tem pessoas que vão te aproximar de Deus, tem pessoas que vão te afastar de Deus. Entenda isso, queridos. Você vai escolher com quem você vai andar. Tem pessoas que vão te trazer para bem perto de Deus, e tem outras que vão te levando para longe de Deus. Aí você escolhe. Aí você que decide com quem você quer andar. E, amados, durante a pandemia, muitos de nós foram forçados a se afastar fisicamente das pessoas, da igreja. Mas o problema é que, mesmo após o retorno das atividades normais, muitos continuaram distantes. Trataram isso como uma normalidade, mas Deus não nos fez para estarmos distantes, queridos. Deus nos fez para um relacionamento com Ele, um relacionamento com os irmãos. Nós fomos criados para o relacionamento. Essa é a natureza humana: se relacionar, ter comunhão com as pessoas, sabe, conversar, sabe, estar em lugares onde você pode bater papo. Assim, é bom ficar sozinho, gente? Às vezes dependendo do momento, né? Dependendo do momento, cara, eu quero ficar sozinho, né? Aquele ar na tua cabeça. Mas, cara, viver sempre assim não é bom. Não é. Você estar sempre distante, não quero falar com ninguém. Cara, dobra teu joelho e fala: Senhor, me ajuda a vencer isso. Geralmente quando a gente está mal, isso acontece, né? Porque a normalidade é a gente estar em comunhão. Então o espírito do anticristo age tentando romper os laços de comunhão cristã, fazendo com os crentes acreditarem que podem caminhar sozinhos. Ei, crente, cristão, você não consegue caminhar sozinho. Você não vai conseguir. A própria Bíblia diz que é melhor que sejam dois do que um, porque quando você estiver fraco, o cara que está do teu lado vai te fortalecer. Queridos, teve muitos momentos que eu estava fraco e minha mulher estava forte, assim como teve muitos momentos que minha mulher estava fraca e eu estava forte. E quando os dois estavam fracos, aí é Jesus. Aí a gente ligava para aqueles irmãos que a gente sabe que pode ligar. Tem aquelas pessoas que você sabe que você pode ligar. Cara, eu vou ligar. Assim como tem muitas pessoas assim: pastor, ora por mim. Cara, não, olha, a gente para. Eu coloco em oração. E o que eu faço? Eu paro e oro. Oro e peço para Deus: Senhor, vai, fortalece essa pessoa agora. Ajuda ela, Pai, nesse processo que ela está enfrentando, tal. E dependendo da situação, eu já compartilho com o Ministério de Intercessão: galera, se levantem em oração por essa família, por essa casa, por essa pessoa, porque, cara, o bagulho tá louco. E a gente ora, gente, mas é por isso que nós precisamos estar em comunhão com os irmãos. Porque às vezes, queridos, você vai ligar para quem? Vai ligar para aquele teu irmão, cara, que mais te afasta de Deus do que te aproxima de Deus. Vai falar para ele: ora por mim. Ele falou: irmão, não sei nem orar por mim, vou orar por você. Não vai funcionar, gente. A gente tem que ter esses laços de amizade para saber quem que me fortalece espiritualmente, quem que é a minha cobertura espiritual, quem que ora por mim nos momentos de necessidade, quem que está intercedendo por mim. Eu preciso ter essa pessoa, para eu poder olhar assim: ei, pastora, posso falar com você um pouquinho? Cara, tá difícil a situação para mim, não sei o que fazer e tal. Talvez você nem vá abrir nada para a pessoa, para a pastora ou para o pastor, ou para alguém que você tem relacionamento mais de intimidade, mas você vai falar assim: ei, me ajuda em oração.
Talvez você não quer abrir, né, o que está acontecendo, mas, me ajuda em oração nessa área aqui. E, cara, vai funcionar, sabe? Deus vai trazer, sabe, resposta, porque às vezes, cara, a gente não consegue, você não consegue achar o teu melhor momento. Mas tem alguém que está um pouquinho mais lúcido que você, que vai conseguir, que vai te ajudar. Assim como, né, o contrário, ele tem que ser recíproco, cara. Porque assim, no momento em que a gente precisa, cara, quantas vezes, galera, ora por mim aí agora que o negócio está tenso. Simone ficou quase 15 dias mal de gripe, dessas coisas ali. A gente ligava para os caras da intercessão: maluco, olha por nós aí, que tá tenso o negócio. E assim que funciona. Então assim, gente, outro ponto, eu estou indo para o final, tá? O seu louvor pode até vir para cá. Colocando o amor acima da verdade. O amor é lindo, né? Então assim, cara, um dos enganos mais sutis do espírito de anticristo é usar a linguagem do amor para justificar o pecado e anular a verdade de Deus. Cara, hoje se prega muito sobre amor, e sim, amados, Deus é amor. Mas a gente tem que entender, queridos, que Deus, ele também é justiça. Queridos, sabe, este amor, ele tem sido distorcido e usado como uma desculpa para aceitar tudo, até mesmo que a Bíblia condena. E a Bíblia fala que Deus ainda não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de pecado. Ele condena o pecado. Então, queridos, sabe, Salmos 89, 14 diz: justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Então, queridos, preste atenção, cara, a base do trono de Deus é justiça, é juízo. Então ele mostra para nós, queridos, que o seu governo e caráter não é sustentado só pelo amor. O caráter de Deus não está baseado só no amor de Deus, queridos. O amor de Deus não anula a sua santidade. Ele está baseado também na justiça, no juízo. Então a sua correção e os princípios da sua palavra não são anulados por causa do amor. Deus me ama, mas se ele tiver que me corrigir, ele vai me corrigir. Deus me ama, queridos, ele deu o seu filho por amor a mim, mas se ele tiver que colocar, queridos, o dedo na minha cara e falar assim: ei, vacilão, ele vai falar, cara. Ele vai falar, e eu vou precisar olhar para aquilo e falar: obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está me ajudando. Muitas vezes, queridos, a gente não gosta dessa palavra assim: você está vacilando. A gente não gosta de ser corrigido. A gente não gosta de uma cobrança. Mas eu vou te falar uma coisa, cara. Se um homem de Deus chega diante de você e coloca, não vou dizer colocar o dedo na tua cara, mas chama você de frente, olho no olho, e fala assim: irmão, você está vacilando, cara. Se sinta amado, cara, porque esse cara está dando uma oportunidade para você se corrigir. Está dando uma oportunidade para você acertar as coisas. Então assim, o amor verdadeiro, ele confronta o erro com graça e com firmeza. Ele confronta, cara. Então assim, sabe, quantas vezes a Simone chegou para mim e falou assim: você está errado. Eu poderia falar: quem é você para estar falando? Eu sou o homem da casa, eu que mando aqui, eu sou o sacerdote. Usar ainda a Bíblia para embasar o meu comportamento rebelde, né? Não, o que você está falando? Porque eu que sou o homem, eu que sou o sacerdote, eu que isso, eu que aquilo, aquele outro. Mas cara, quando você olha para alguém que te ama, alguém que se relaciona com você e chega para você e fala assim: você está errado, cara, e você consegue baixar a tua cabeça e receber aquilo ali com amor, queridos, você sente o amor de Deus por você, porque Deus está te dando uma oportunidade de você corrigir coisas, de você acertar coisas, de você se colocar num lugar de experiência com Deus. Então o verdadeiro amor, irmãos, preste atenção no que eu vou falar. O verdadeiro amor, ele nunca se separa da verdade, nunca. O verdadeiro amor sempre estará conectado com a verdade. E para fechar, irmãos, o espírito de anticristo apresenta um Jesus diferente. Ele apresenta um Jesus, cara, que não é o Jesus da Bíblia. Ele apresenta outro Jesus. Um dos ataques mais perigosos desse espírito, queridos, é transformar Jesus em alguém diferente do que a Bíblia revela. Então, esse falso Jesus não exige arrependimento, não fala de cruz, não chama para uma vida de santidade. Ele é apenas um personagem que quer que você seja feliz. O importante é ser feliz, queridos. Essa é uma maior mentira, queridos, que o mundo prega nesses dias. Mais importante é você estar na presença do Senhor, queridos. Mais importante é você se arrepender, queridos, e viver uma vida com o Senhor e ter a garantia de uma vida eterna com o Senhor. Isso é o mais importante que você possa querer, sabe? Isso, queridos, é sucesso.
Você chegar nesse dia, chegar nesse lugar, queridos, e poder, sabe, ter a experiência de estar na presença do Senhor. Gálatas 1, 6, 9 diz assim: estou admirado que tão depressa passasse daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja anátema. Queridos, Paulo é enfático: qualquer ensino que mude o verdadeiro evangelho é falsificação. Qualquer ensino que venha trazer um Jesus Cristo diferente do que o Jesus Cristo ressurreto, queridos, um Jesus Cristo que foi para a cruz, morreu por amor, mas Ele permite que eu me reconcilie com Ele, me traz de novo para essa conexão com Deus, queridos. Mas para fazer isso Ele vai falar assim: é necessário arrependimento, porque Jesus Cristo fala: aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz e carregue. Ele não fala assim: aí fica sossegado que vai ser oba-oba. Ele não fala para você assim: vai ficar tudo bem, cara. Ele fala assim: vai lá, mas no mundo tereis aflições. Ele diz: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está falando assim: ei, não ache você, queridos, que o que você conquista nessa terra é o que vale. Mais importante é você acumular tesouros nos céus. Mais importante é você acumular tesouros nos céus do que acumular tesouros na terra. Às vezes a gente está tão preocupado, queridos, com o que a gente pode ganhar nesse mundo, mas cara, e a Bíblia fala assim: de que me adianta ganhar tudo e perder a minha alma? De que te adianta isso, queridos? Sabe por quê? Porque você veio esse mundo sem nada e vai sair desse mundo sem nada. Ou você acha que você vai levar alguma coisa? Não vai levar nada. Nada, pelo contrário. Um dia, queridos, isso vai acabar. Esse tempo aqui na terra vai acabar e vai começar um novo ciclo na sua vida. Mas essa vida, esse novo ciclo, ele depende do que você está semeando hoje, do que você está plantando hoje, porque é o que você vai colher ali na frente. Só que quando chegar esse momento, queridos, não tem mais como voltar, não tem como pegar uma nova semente e plantar de volta. Cara, o tempo de mudar, o tempo de fazer as coisas certas é agora. O tempo de se relacionar com esse Cristo é agora. Então, o verdadeiro Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele ressuscitou e nos chama a uma vida transformada. Qualquer Jesus diferente dessa é obra do espírito do anticristo. Qualquer Jesus Cristo que fala assim: não, fica na boa, não vai dar nada. Vai dar sim, queridos. Vai dar sim. Se você não está se relacionando com Cristo, se você não está fazendo aquilo que Deus pede para você, queridos, vai dar sim, irmão. E eu preciso, sabe, me corrigir, eu preciso mudar, eu preciso, sabe, ir em frente para ter esse relacionamento com Deus. Cara, a arma que Daniel usou é a oração intensa. Essa palavra oração, essa frase oração intensa, queridos, ela se origina numa palavra chamada tefilá. E cara, tefilá significa buscar a Deus com todo o coração e ser um com Ele. Ser um com Ele. A minha pergunta para você: você está sendo um com Deus? Você está sendo um com Deus? Pastor, eu não estou sendo. Cara, seja. Daniel, ele enfrentou um dos maiores desafios espirituais da sua época, queridos, o espírito do anticristo. Mas ele não usou espada, ele não usou armas humanas, estratégias humanas para vencer. A sua arma foi oração intensa, profunda e perseverante. Oração intensa, profunda e perseverante, conhecida em hebraico como tefilá. Então, queridos, o que eu tenho que fazer é ter intensidade. É intensidade. É ter um relacionamento intenso com Deus. Assim como você tem relacionamento intenso com tantas outras coisas, queridos, você tem que ter mais intensidade no teu relacionamento com Deus do que você tem com outras coisas. Eu me lembro, queridos, que eu servia Satanás assim, cara, tipo com toda alegria, de uma forma intensa. Sabe, eu mergulhava naquele relacionamento. Cara, eu não tinha tempo feio para mim. Eu oferecia a minha vida ao diabo, cara, e o que ele quisesse fazer através da minha vida, eu estava à disposição para ele. Aí um dia eu me converti e eu falei para mim, cara, eu não posso servir a Deus menos do que eu servi diabo. Eu não posso oferecer para Deus menos do que eu servi a Satanás.
Porque com Satanás, queridos, a gente sempre está disposto. Com Satanás, queridos, a gente sempre está empolgado. Com Satanás, a gente sempre está motivado. Só que ele te dá essa motivação e no final do dia bate muito forte, irmão. Ele bate muito forte, queridos. Ele bate assim de uma maneira, queridos, que você sente, você chora, você se quebra, você se sente sozinho. Você vê que as pessoas que estavam do teu lado de repente já não estão mais, começam a te trair, começam a zoar com você. E com Deus, queridos, você vai passar por essas lutas também, mas você sempre vai ter Deus do teu lado. Você sempre vai estar com Deus e Deus sempre vai estar ali do teu lado. Filha, filho, ninguém quer te abraçar nessa hora, mas eu te abraço. Ninguém quer te consolar nessa hora, mas eu te consolo. Ninguém quer ser um ombro amigo para você, mas eu sou. E é isso que Deus está falando para mim e para você, queridos. Não importa o que você vai enfrentar. Talvez você enfrente todas as lutas que um dia você já enfrentou estando longe de Deus. Mas ei, Josué ouviu uma vez do Senhor assim: ei, filho meu, seja forte e corajoso, porque eu sou com você. Eu sou com você. Daniel, ele no livro 9, no capítulo 9, ele diz: no primeiro ano do reinado de Dário, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos era de 70 anos, e voltei o meu rosto ao Senhor Deus para buscar em oração, ou seja, tefilá, com súplica, jejum, pano de saco e cinza. Essa oração não era uma oração superficial e rápida. Irmãos, eu e você, nós estamos chegando na presença do Senhor de uma forma superficial, rasa, rápida. Eu entro no culto, não vejo a hora de acabar. Eu vou para ler a Bíblia, não vejo a hora de terminar. Queridos, eu tenho que ter intenção e intensidade nesse relacionamento com Deus. Porque eu tenho intenção e intensidade quando eu estou lá no mundão, vivendo a minha vida de loucura, servindo a Satanás. Então essa oração, cara, era uma busca sincera, uma busca intensa da presença de Deus, um clamor persistente, busca revelação, e ele busca uma intervenção divina. Daniel não lutou com as espadas, irmãos, ele lutou com oração. Ele lutou com oração. Então, queridos, eu te convido a levantar um clamor a Deus. É tempo de oração, queridos, é tempo de a gente se colocar em oração. É tempo da gente clamar. A gente tem uma torre de oração nessa igreja, queridos. Todo dia, de segunda a sexta, nós estamos lá orando. Irmão, se levanta para orar, cara. Se levanta para orar pela tua casa. Se levanta para orar pela tua família. Não espere as coisas darem errado, queridos, para você se posicionar. Não espere as coisas acontecerem para você ir lá buscar a Deus. Daniel, ele não luta com espadas, ele luta com oração. Cara, não é uma oração mecânica, é algo profundo, é algo constante. Não são palavras gravadas, não são palavras decoradas, queridos. É um coração quebrantado, um coração aberto, entregue a Deus. É um coração que se rasga na presença do Senhor. Romanos 8, versículo 26, da mesma forma também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, pois nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você não sabe o que orar, pergunta para o Espírito Santo. Chegue no Espírito Santo: me ajude a orar ao meu Pai que está no céu e me ouve nessa hora. Me ajuda a orar para o meu Pai que está me ouvindo, está prestando atenção nas palavras que saem da minha boca. Me ajuda a se colocar diante dele de uma forma que agrade ao meu Senhor. Cara, quando nós oramos em espírito e verdade, mesmo em meio às nossas limitações, mesmo em meio às nossas fraquezas, o Espírito Santo age a nosso favor. O Espírito Santo fortalece a nossa fé, abre portas para o sobrenatural de Deus. Queridos, é o que você precisa, a sobrenaturalidade de Deus. Então busca a Deus, clama a Deus, ore a Deus, se rasga na presença do Senhor, se coloca diante dele, queridos, de uma maneira que você nunca se colocou. Cara, sem aquela limitação humana, sem medo, sabe, sem preocupação se as pessoas que estão do teu lado vão pensar algo a teu respeito, meu. Clama, cara, clama, se prostra diante do Senhor. Essa oração de Daniel, ela é mais do que palavras, irmãos. É um estilo de vida, é um estilo de busca. É íntima, é constante. Essa foi a arma que Daniel usou para enfrentar os poderes das trevas, e ele está à disposição a você, queridos. Daniel não era melhor que você, ele só tinha comunhão mais do que você tem.
mas eu posso ter. Eu posso buscar a Deus como Daniel buscava. Eu posso orar para Deus como Daniel orava. E eu posso me fortalecer em Deus através do Espírito Santo de Deus e ter as mesmas armas para vencer, para batalhar essas guerras, queridos, para vencer essas batalhas, queridos, contra esses poderes das trevas, contra principados, contra potestades. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, queridos, é contra principados e potestades. Então, a gente pode usar as mesmas armas para vencer o espírito do anticristo e permanecer firme na fé. Cara, não é algo futuro. O espírito do anticristo, queridos, não é algo que vai vir. Ah não, vai vir daqui a alguns anos. Não, cara, isso já é algo presente. Ele já está agindo. Ele já está tentando nos afastar da verdade. Ele já está tentando nos afastar da intimidade com o Pai. Mas como Daniel, eu e você vamos resistir através da oração, através da nossa fidelidade, através da palavra, através da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo se entregou na cruz por nós, para que eu e você tenhamos acesso irrestrito a Deus. E nós vamos fazer valer isso, queridos. Eu e você vamos fazer valer isso. Nós vamos nos levantar. Nós vamos levantar, queridos, como soldados, como pessoas que lutam, como pessoas que batalham. E não mais acomodados. Não mais seremos acomodados. Tem uma vida de oração, cara. Tem uma vida de oração real. Não só quando você tem problema. Não só quando as coisas apertam, cara. Ora diariamente, leia a Bíblia pedindo ao Espírito de Deus que revele a verdade de Deus. Volte à igreja, volte a congregar, valorize a comunhão. Questione tudo que você ouve, compare com a palavra. Cara, compare. Teve dúvida, pastor, eu não entendi o que você falou. Você pode me explicar na palavra de Deus? Você pode usar a palavra de Deus para me dizer o que você falou? Vai para a palavra, queridos, vai entender a palavra. Amados, todas as armas que eu e você podemos receber, nós estamos recebendo. Mas tem guerra que eu não posso lutar por você, e tem guerra que você não pode lutar por mim. Essas guerras são tuas, irmãos. Mas que você está sendo equipado para lutar essa guerra, você está. E você pode lutar. E eu te convido a se posicionar diante do teu Deus. Eu te convido a lutar uma guerra, essa batalha, queridos, contra aquele que está tentando destruir a tua casa, a tua família, a tua vida. Ele está entrando nos relacionamentos, queridos. Ele está tocando a mente dos nossos filhos. Às vezes a gente fala assim, mas eu não sei, eu não entendo porque tudo isso está acontecendo. Começou a acontecer quando você deixou de orar. Começou a acontecer quando você deixou de buscar a Bíblia. Começou a acontecer quando você deixou de ter intimidade com Deus. Quando você começou a deixar de ter comunhão. Ali começou, queridos. Não foi algo que aconteceu de uma hora para outra. Começou quando você decidiu se afastar. Então eu quero te convidar. Vamos nos aproximar de volta. Vamos voltar para aquele lugar onde Deus preparou para mim e para você. Vamos estar nesse lugar, queridos, nesse lugar santo, nesse lugar de santidade, nesse lugar onde a gente quer sim se preparar e se limpar para ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Eu não aceito mais isso na minha casa, eu não aceito mais isso nessa igreja. E eu quero convidar você, queridos, a não aceitar também, a não fazer vistas grossas, queridos, é o que é errado. É errado, irmão, vamos corrigir. Não está certo, então vamos corrigir, vamos fazer o que for necessário para corrigir, para fazer as coisas direitas, da maneira que agrada o meu Deus. Não do jeito que eu acho que agrada a Deus, mas do jeito que Ele quer que eu o agrade. E eu quero te convidar a orar a Deus nesse momento e a falar com o Senhor. Eu queria te convidar a se colocar de pé, queridos. E amados, se por algum instante essa palavra falou com você, e você sente de que alguma maneira, tudo aquilo que eu falei de influência desse Espírito sobre a sua vida, eu quero orar por você e queria que você viesse aqui na frente para que eu pudesse orar. Às vezes você está fraco, às vezes você está confuso, às vezes você está, sei lá, passando por um processo assim, cara, desesperado, que clamando a Deus, Senhor, me ajude, eu não sei o que fazer. Deus colocou uma palavra sobre a minha vida, na verdade no meu coração, queridos.
E essa palavra eu tenho que entregar para uma pessoa. Mas assim, eu queria que você saísse do teu lugar e viesse aqui na frente. Tem uma pessoa que ela está lutando contra si mesmo, queridos. Confusão, uma confusão muito grande na sua mente. E você nem sabe por que está aqui hoje. Mas eu quero te convidar para vir à frente e orar por você. A gente vai estar adorando. Enquanto eu estiver adorando, querido, esse movimento, ore no teu lugar, dobra teu joelho, se entrega ao Senhor. Quer vir à frente, vem à frente. Não quer ficar no teu lugar, fica no teu lugar. Mas deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar na sua vida, amém? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Amar os seus limites, eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo, e não há ferrolhos nem diante da tua voz, e não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Nem portas que se fechem diante da sua voz, e não há doenças
de pé diante de nós e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê, e não há ferrolhos nem portas que se fechem da sua voz, e não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz, e não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê, e não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua